Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de atividade de inteligência da ABIN. Bom, agora nós vamos verificar aqui a Lei 11.776 de 2008, ok? Essa lei, na verdade, ela estrutura, o plano de carreiras e os cargos da Agência Brasileira de Inteligência, cria as carreiras de oficial de inteligência, oficial técnico, agente de inteligência e agente técnico também. Outras providências, revoga dispositivos aí da Lei 9.651 de 98, 11.233, a 11.292 e também a 10.862 e a 11.362. Vamos ver. Bom, o Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e ou sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. O capítulo 1 fala a respeito do âmbito de abrangência, Então diz assim, esta lei dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos da Agência Brasileira de Inteligência e sobre a criação das carreiras de oficial de inteligência, oficial técnico de inteligência, agente de inteligência, agente técnico de inteligência no âmbito do quadro de pessoal da ABIN. Capítulo 2, carreiras e cargos da ABIN. Fica estruturado o plano de carreiras e cargos da ABIN, composto pelas seguintes carreiras e cargos. De nível superior, carreira de oficial de inteligência, composta pelo cargo de oficial de inteligência. E carreira de oficial técnico de inteligência, composta pelo cargo de oficial de inteligência. Bom, porque na verdade carreira de oficial de inteligência e cargo? Justamente porque nós vamos verificar posteriormente, aqui nessa mesma lei, a ideia da promoção e da progressão na carreira, tudo bem? E de nível intermediário, carreira de agente de inteligência, composto pelo agente de inteligência, e carreira de agente técnico de inteligência, composta pelo cargo de agente técnico de inteligência. Cargos de provimento efetivo de nível superior intermediário do grupo de informações, de que trata o inciso 1º do caput do artigo 2º da Lei 10.862 de 2004, e cargos de provimento efetivo de nível superior e intermediário e auxiliar do grupo de apoio. Os cargos a que se refere o caput deste artigo são de provimento efetivo e regidos pela Lei 8.112, ou seja, claro, obviamente que você será estatutário. Você é regido pela Lei 8.112, que é o regime jurídico único do servidor público civil da administração pública federal. O artigo 3º. Os cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do plano de carreiras e cargos da ABIN são agrupados em classes e padrões, conforme estabelecido no anexo 1 desta lei. Então, por exemplo, nós vamos encontrar aqui, nesse anexo, informações sobre essas classes. Classe terceira, classe segunda, classe primeira e classe especial. Então, classe especial, classe primeira, classe segunda e classe terceira. E aí nós teremos os padrões, tá bom? Então, por exemplo, na classe terceira você tem padrão 1, 2, 3, 4 e 5. A segunda classe você vai ter também padrões de 1 a 6, padrões na primeira classe e padrões, obviamente, também na classe especial. Os atuais cargos ocupados e vagos de analistas de informações, de que trata a Lei 10.862 de 2004, passam a denominar-se oficial de inteligência. Então, veja, os cargos de analista de informações, tá bom? Passam a denominar-se oficial de inteligência e a integrar a carreira de que trata a linha A do inciso 1, ou seja, vai fazer parte da carreira de oficial de inteligência. Os atuais cargos ocupados e vagos de assistente de informações, de que trata a Lei 10.862 de 2004, passam a denominar-se agente de inteligência e logo, passam a integrar também a carreira de agente de inteligência, ok? A alteração de denominação dos cargos referidos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação ao cargo e às atribuições desenvolvidas pelos seus titulares. Logo,
O tempo que conta, né, normalmente, conta para aposentadoria, conta para qualquer tipo de efeito legal, ok? Não dá a descontinuidade aí da relação ao cargo, tá bom? Parágrafo 4º diz o seguinte: os cargos de nível superior do grupo de informações do quadro pessoal da BIM, vagos ou que venham a vagar a partir de 5 de junho de 2008, serão transformados em cargos de oficial técnico de inteligência. Então, cargos de nível superior de grupo de informações passam a ser oficial técnico de inteligência, e os cargos de nível intermediário, o grupo de informações do quadro pessoal da BIM, vagos ou que venham a vagar a partir de 5 de junho de 2008, são transformados em cargos de agente técnico de inteligência. Os cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do grupo de apoio do quadro serão extintos quando vagos. Então, caso estejam vagos, ficarão extintos. Artigo 3º-A. Os titulares do cargo efetivo de nível superior de instrutor de informações do grupo de informações, possuidores do curso de informações categoria A, da extinta Escola Nacional de Informações, ou do curso de aperfeiçoamento em inteligência do extinto Centro de Informação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos, ou de curso equivalente à Escola de Inteligência, titulado como analista de informações, em função de formação específica de que é possuidor, ficam enquadrados em cargos de oficial de inteligência. Então, instrutor de informações, né? Titulado como analista de informações, logo, oficial de inteligência. Não tem segredo aqui também. O enquadramento dos servidores do que trata o caput na carreira de oficial de inteligência ficará condicionado à comprovação de que trata a lei, né? Preenchem os requisitos para ingresso no cargo oficial de inteligência, tem que ter os requisitos necessários, tá bom? Como, por exemplo, nível superior, qualificação profissional, capacitação, né? Cursos, carga horária suficiente para isso. Suas atribuições guardam similaridades em diferentes graus de complexidade e responsabilidade com o exercício de atividades de natureza técnica administrativas relacionadas à obtenção, análise e disseminação de conhecimentos e ao desenvolvimento de recursos humanos para a atividade de inteligência. Sua investidura, haja observado as pertinentes normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de outubro de 88, e se posterior a essa data tenha decorrido de aprovação em concurso público. Ou seja, ou o camarada entrou antes de outubro de 88, né, até porque a Constituição Federal é entendida na área de gestão como um retrocesso, tá? A administração pública gerencial, porque trouxe uma rigidez maior sobre concurso público, né, sobre área na administração pública, por conta da redemocratização que aconteceu em 1985, onde, na verdade, nós tivemos aí pessoas nomeadas sem concurso público e que adquiriram estabilidade, ok? Então, antes de 5 de outubro de 88, que marca aí a data da promulgação, né, da Constituição Federal, tá bom? Estando dentro dos requisitos necessários, lógico, vai fazer parte aí do quadro. E, decorrido disso, por meio de concurso público. Atendidas as condições de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º deste artigo, os servidores de que trata o caput serão enquadrados no cargo de plano de carreiras e cargos da BIM, observados a similaridade de suas atribuições, os requisitos de formação profissional e a posição relativa da tabela de correlação, nos termos do anexo 7 desta lei. Ao diretor-geral da BIM cumpre efetivar enquadramentos de que trata o parágrafo 1º deste artigo. E o artigo 4º diz que ficam criados no quadro de pessoal da BIM 240 cargos de oficial técnico de inteligência e 200 cargos de agente técnico de inteligência. Claro que a gente tem que levar em consideração da data que a lei entrou em vigência, ok? As carreiras e os cargos do plano de carreiras e cargos da BIM destinam-se ao exercício das respectivas atribuições em diferentes níveis de complexidade e responsabilidade, bem como ao exercício de atividade de natureza técnica administrativa e de gestão relativa à obtenção, análise e
disseminação de conhecimentos. O artigo 6º, pessoal, ele vai tratar do quê? Da carga horária de trabalho dos titulares dos cargos integrantes do plano de carreiras e cargos da ABIN, que no caso aqui são de 40 horas semanais, tudo bem? Pode ser diferente? Pode, conforme diz aqui, ó, ressalvadas as hipóteses amparadas em legislação específica. Então, via de regra, os cargos da ABIN são de 40 horas semanais, tá bom? 40 horas semanais. E, obviamente, nós temos exceções. Aos titulares dos cargos integrantes das carreiras de que tratam a linha A do inciso 1º e a linha A do inciso 2º do caput do artigo 2º, aplica-se o regime de dedicação exclusiva. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui a canetinha para você visualizar isso. Tá bom? Então, via de regra, os profissionais de inteligência, né? Eles têm regime de dedicação exclusiva. Então, logo só podem trabalhar para a ABIN, com impedimento de exercício em outra atividade remunerada, pública ou privada. Agora, o que acontece aqui? Ó, tem exceções. Tá bom? Grifando tudo isso aqui para você observar aí comigo. Exceções. Ó. Ressalvado o exercício do magistério, havendo compatibilidade de horários e ausência de conflito de interesses mediante autorização específica regulamentada em ato do diretor-geral. Então, para exercício do magistério, ou seja, para dar aula, né, lecionar, e, claro, havendo compatibilidade de horário e ausência de conflito de interesses e também autorização específica. Então, precisa dessas três coisas aí, né? Compatibilidade de horário, ausência de conflitos de interesses e autorização específica regulamentada em ato do diretor-geral. Nesse caso, pode ter aí cargo voltado ao magistério, ok? Parágrafo 2º. Nos casos aos quais se aplica o regime de trabalho por plantões, escala ou regime de turnos alternados por revezamento, é de, no máximo, 192 horas mensais a jornada de trabalho dos integrantes dos cargos referidos no caput deste artigo, tá? Então, a regra são 40 horas semanais, beleza? Mas nós podemos ter alguma hipótese amparada pela legislação específica, só que, mesmo que tenha aí trabalho para plantonistas, escala, regime de turnos alternados, revezamento, não pode ser maior do que 192 horas a carga horária mensal. O plantão em escala ou regime de turnos alternados por revezamento serão regulamentados em ato do diretor-geral da ABIN, observada a legislação vigente. Continuando, artigo 7º. Os servidores da ABIN, no exercício de suas funções, ficam também submetidos ao conjunto de deveres e responsabilidades previstos em Código de Ética do Profissional de Inteligência, editado pelo diretor-geral da ABIN. Então, logo, temos aí Código de Ética profissional, né? Para o profissional de inteligência. E são atribuições do cargo de oficial de inteligência. Quais são as suas atribuições? Planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar produção de conhecimentos de inteligência, ações de salvaguarda de assuntos sensíveis, operações de inteligência e atividade de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico direcionados à obtenção e análise de dados e à segurança da informação, e também o desenvolvimento de recursos humanos para atividade de inteligência, e desenvolver e operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos, instrumentos, equipamentos e sistemas necessários à atividade de inteligência. Artigo 9º. É atribuição do cargo de agente de inteligência oferecer suporte especializado às atividades decorrentes das atribuições definidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10. Os titulares dos cargos de oficial de inteligência e agente de inteligência poderão ser designados para prestar serviço no exterior. Tá vendo? Então, oficial de inteligência
e agente de inteligência poderão ser designados para prestar serviço no exterior, nos termos da Lei 5.809 de 72 e legislação correlata, conforme dispuser ato do Poder Executivo. Interessante você visualizar, pessoal, nesse artigo aqui, ele, na verdade, fala de oficial de inteligência e agente de inteligência, mas aqui ele não menciona oficial técnico e agente técnico de inteligência, ok? Então, a gente vai ter que tomar um certo cuidado aqui com esse artigo 10. Artigo 11. São atribuições do cargo de oficial técnico de inteligência: planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de gestão técnico-administrativas, suporte e apoio logístico. Vamos ver. Produção de conhecimentos de inteligência, ações de salvaguarda de assuntos sensíveis, operações de inteligência, atividade de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, direcionada à obtenção e análise de dados, à segurança da informação. Até aqui a gente percebe que não tem muita diferença, né? A não ser claro quando ele informa sobre gestão técnico-administrativa, suporte e apoio logístico. Por quê? Porque no artigo 10, deixa eu voltar lá para você visualizar aqui comigo. Opa, fui muito. O artigo 8º, aliás, ele fala assim, né? Planejar são atribuições do oficial de inteligência: planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar. E aí no artigo 11, ele fala planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar atividades de gestão técnico-administrativa, suporte e apoio logístico. Por quê? Porque está relacionado com a administração, parte financeira, cuidar de recursos materiais, documentos, essas coisas, ok? Bom, continuando, você vem aqui que tem a linha E, que diz também atividades de construção e manutenção de prédios e instalações, tá bom? E inciso 2 diz: desenvolver recursos humanos para a gestão técnico-administrativa e apoio logístico da atividade de inteligência, desenvolver e operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos, instrumentos, equipamentos e sistemas necessários às atividades técnico-administrativas e de apoio logístico da atividade de inteligência. É atribuição do cargo de agente técnico de inteligência dar suporte especializado às atividades decorrentes das atribuições definidas no artigo 11 desta lei. Assim como o agente de inteligência dá suporte ao oficial de inteligência, o agente técnico dá suporte ao oficial técnico, ok? Bom, o capítulo 3 traz informações referentes ao concurso. Vejam que isso aqui é bem tranquilo, a vista está prestando concurso, já conhece regras porque elas estão também estipuladas no edital, né? Claro, mas vamos verificar. São requisitos para ingresso na classe inicial dos cargos do plano de carreira e cargos da BIM. Primeiro, aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Diploma de conclusão de ensino superior em nível de graduação em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e, se for o caso, habilitação legal específica conforme definido no edital do concurso para os cargos de nível superior. Sem novidades, como você pode observar. E certificado de conclusão de ensino médio, claro, para os cargos de ensino médio, né? Ou equivalente à habilitação legal específica, se for o caso, fornecido por instituição de ensino oficialmente autorizada, conforme definido no edital do concurso para os cargos de nível intermediário. Parágrafo único. A comprovação do requisito de escolaridade previsto neste artigo será feita por ocasião da convocação para a posse decorrente da aprovação em concurso público, sendo eliminado o candidato que deixar de apresentar o correspondente documento comprobatório na forma da legislação vigente. Artigo 14. O concurso público referido no inciso 1º do caput do artigo 13 desta lei poderá ser organizado em etapas, conforme dispuser o edital de abertura do certame, observado o seguinte: a primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, constituindo-se assim provas objetivas e provas discursivas de conhecimentos gerais e específicos. Então, a primeira etapa
tanto é caráter eliminatório como é caráter classificatório, tá? A segunda etapa, ela só tem caráter eliminatório, já não é caráter classificatório, porque haja vista, nós tivemos na primeira etapa, ok? Observadas as exigências do cargo e, conforme definido em edital, poderá constituir-se de procedimento de investigação social e, se necessário, funcional do candidato. Vale lembrar, galera, que essa investigação social, inclusive, ela pode ocorrer até mesmo antes do início da segunda etapa, tá? Então, nós podemos tem aqui um artigo ou um parágrafo que fala a respeito disso, a gente já vai ver isso. A avaliação médica, inclusive com a exigência de exames laboratoriais iniciais e, se necessário, complementares. A avaliação psicológica e prova de capacidade física. A terceira etapa é de caráter eliminatório e classificatório. Então, repara, né, que a primeira etapa é classificatório e eliminatório, a segunda etapa é só de caráter eliminatório e a terceira etapa é caráter eliminatório e classificatório. Consistirá na realização de curso de formação. Então, você vai participar de um curso de formação, tá bom? A avaliação de títulos, quando prevista, terá caráter classificatório. Caberá ao diretor-geral da ABIN, observada a legislação pertinente, emitir os atos normativos necessários para regulamentar a execução do concurso referido no inciso 1º do caput do artigo 13 desta lei. Aqui está falando, parágrafo 3º, tá bom? A investigação social, se necessário e também funcional, de que trata a linha A do inciso 2 do caput deste artigo, poderá ocorrer aqui, durante o processo seletivo, incluído o período do curso de formação previsto no inciso 3º do caput deste artigo, tá bom? Durante a investigação a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, a ABIN poderá obter elementos informativos de quem os possa fornecer, inclusive convocando o candidato para ser ouvido ou entrevistado, assegurada a tramitação sigilosa e, claro, o direito também de defesa. Parágrafo 5º. Ato do diretor-geral da ABIN definirá regimento escolar aplicável ao curso de formação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo, contendo direitos e deveres do aluno, inclusive normas e critérios sobre avaliação de aprendizagem, regime disciplinar e de conduta, frequência às aulas e situações de desligamento do curso e exclusão do processo seletivo. O parágrafo 6º diz que o diretor-geral da ABIN poderá designar um servidor para ter lotação em qualquer parte do território nacional. A lotação ideal da ABIN será fixada periodicamente pelo seu diretor-geral, inclusive para fins de remoção de pessoal. O capítulo 4, ele trata sobre a progressão e promoções. O artigo 16 diz que o desenvolvimento do servidor nas carreiras e cargos que integram o plano de carreiras e cargos da ABIN ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. E é legal que o artigo 16 aqui, gente, no parágrafo 1º, ele traz um conceito para nós do que é progressão, né? É a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. E promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, tá? Então, passagem está ligado ao padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção está ligada à passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão de outra classe. Então, exemplo, né? Você está na... A caneta parou de funcionar, aí voltou. Você está aqui, na terceira classe, ok? Vai para a segunda classe, então você está aqui no último padrão, né, da terceira classe, vai para o primeiro padrão da segunda classe. Isso nós vamos chamar de quê? De promoção, tá bom? Promoção. E progressão é de um padrão para o outro.
Bom, o parágrafo 2º diz que o ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o caput deste artigo. Artigo 17 diz o seguinte: o desenvolvimento do servidor nas carreiras e cargos que integram o plano de carreiras e cargos da BIM obedecerá às seguintes regras. Bom, interstício mínimo de 12 meses entre cada progressão, então o camarada tem que ficar pelo menos 12 meses, né, em cada progressão. Habilitação em avaliação de desempenho individual correspondente no mínimo a 70% do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas no interstício considerado para a progressão. E competência e qualificação profissional. O interstício de 12 meses de efetivo exercício para progressão funcional, conforme estabelecido no inciso 1º do caput, será computado em dias, descontados os afastamentos que não forem legalmente considerados de efetivo exercício, e suspenso nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o cômputo a partir do retorno à atividade. Então, esse prazo aí, né, que vai ser computado em dias, e é descontado os afastamentos que não são considerados de efetivo exercício, e no caso de suspensão aí também, né, se afastar sem remuneração. Vamos lá? O parágrafo 2º diz que enquanto não forem regulamentadas as progressões e as promoções dos titulares de cargos integrantes do plano de carreira e cargos da BIM, as progressões funcionais e as promoções de que trata o artigo 16 desta lei serão concedidas observando-se as normas vigentes em 4 de junho de 2008. Na contagem do interstício necessário à promoção e à progressão, será aproveitado o tempo computado até 4 de junho de 2008. Artigo 18. São pré-requisitos mínimos para a promoção às classes dos cargos de nível superior, de que tratam os incisos 1 e 3 do caput do artigo 2º desta lei. Para a segunda classe, possui certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 160 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 7 anos e meio, ambas no campo específico de atuação de cada cargo. Para a primeira classe, possui certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 240 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 16 anos e meio, ambas no campo específico de atuação, tá vendo? Então, a segunda classe, nos incisos 1 e 3, a gente vai se referir ao quê? Aos cargos de oficial de inteligência, tá? E aí, nesse caso aqui, precisa ter uma carga horária mínima de capacitação de 160 horas e 7 anos e meio de experiência, qualificação profissional. Para a primeira classe, 240 horas e 16 anos e meio. E para a classe especial, 360 horas e 25 anos e meio, tá? São pré-requisitos mínimos para a promoção às classes dos cargos de nível superior, de que trata o inciso 4 do caput do artigo 2º desta lei. Então, aqui, ó, inciso 4 do artigo 2º, vamos ver o que está se referindo aqui. Deixa eu voltar lá e você verifica comigo, tá? Bom, pessoal, e o artigo 20 fala a respeito dos pré-requisitos, né, referente às classes dos cargos de nível intermediário, de que trata o inciso 2 e 3, que se relaciona a agente de inteligência, agente técnico de inteligência, que no caso aqui, ó, para a segunda classe, precisa de uma capacitação de 120 horas, tá bom, de carga horária, e experiência mínima de 7 anos e meio. Para a primeira classe, 200 horas e 16 anos e meio. E para a classe especial, 280 horas e experiência mínima de 25 anos e meio, ok? Bom, aqui também vai falar sobre o artigo 21 dos incisos 4, que fala sobre grupos de informação, muito interessante aqui para a gente. Vamos dar continuidade. Artigo 22. Cabe à ABIN implementar programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento, destinado a assegurar a profissionalização dos titulares dos cargos integrantes do seu plano de carreiras e cargos. Obviamente, isso é muito importante, né? E os eventos de capacitação a que se refere aos incisos 1, 2 e 3 do caput dos artigos 18 a 21 desta lei poderão ser organizados e realizados no âmbito interno
ou mediante treinamento externo a serem disciplinados em ato do diretor-geral da BIM. Quando realizado em âmbito externo, os eventos de capacitação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverão ser executados por instituição ou estabelecimento de ensino devidamente reconhecido no âmbito da administração pública. A capacitação a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput dos artigos 18 a 21 desta lei deverá ser orientada para o desempenho vinculado às atribuições do cargo. Os programas dos cursos e dos demais eventos de capacitação que integrarão o programa que se refere ao caput deste artigo, quando ministrados pela BIM, será definido em ato do diretor-geral e terá conformidade com as características e necessidades específicas de cada carreira ou cargo do plano de carreiras e cargos da BIM, sem prejuízo da possibilidade de turmas mistas em disciplinas comuns. Para fins de promoção, cada evento de capacitação deverá ser computado em uma única vez. O ato do diretor-geral da BIM estabelecerá, quando necessário, as equivalências entre cursos realizados pela extinta Escola Nacional de Informações, pelo extinto Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos e pela Escola de Inteligência, incluídos os novos cursos que venham a integrar o Programa Permanente de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento referido no caput deste artigo, tendo em vista as disposições desta lei. Bom, o capítulo 5 vai falar sobre remuneração dos servidores, ok? Artigo 24. Os titulares dos cargos integrantes das carreiras a que se referem os incisos 1 e 2 do caput do artigo desta lei passam a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, tá bom? Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo são fixados no anexo 2 desta lei com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos titulares dos cargos a que se refere os incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º, a partir de 5 de junho, as seguintes parcelas remuneratórias. Vencimento básico, gratificação de desempenho da atividade de informações, gratificação de habilitação e qualificação, vantagem pecuniária individual, e artigo 26 diz que, além das parcelas e vantagens de que trata o artigo 25 desta lei, não são devidas aos titulares dos cargos a que se referem os incisos 1 e 2 do caput, a partir de 5 de junho de 2008, as seguintes espécies remuneratórias: vantagens pessoais e vantagens pessoais nominalmente identificadas, diferenças individuais e residuais, valores incorporados à remuneração decorrente do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, valores incorporados à remuneração, valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço e vantagens incorporadas aos proventos e pensões, abonos, valores pagos a título de representação, adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa, adicional noturno, adicional pela prestação de serviço extraordinário e outras gratificações adicionais de qualquer origem e natureza que não estejam explicitamente mencionadas no artigo 28 desta lei. Artigo 27. Os servidores integrantes das carreiras de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º desta lei não poderão perceber cumulativamente com subsídio quaisquer valores ou vantagens decorridas incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão administrativa de decisão judicial de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença judicial transitada em julgado. O artigo 28 diz que o subsídio dos integrantes das carreiras de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º desta lei não exclui o direito à percepção nos termos da legislação e regulamentação específica das seguintes espécies remuneratórias. Ó, tá vendo? Não exclui, tá vendo? Só voltar aqui, né, que eu li muito rápido. Ó, o subsídio dos integrantes das carreiras de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 2º desta lei não exclui o direito à percepção nos termos da lei, legislação e regulamentação específica das seguintes espécies remuneratórias: gratificação natalina, adicional de férias, abono de permanência, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento
e parcelas indenizatórias previstas em lei. Artigo 29 vai trazer informação sobre a estrutura remuneratória dos titulares de cargos de nível superior e intermediário, tá bom? Então ele fala aqui, ó, a estrutura remuneratória dos títulos de cargos de nível superior e intermediário e dos titulares dos cargos de nível superior, intermediário e auxiliar, que se refere ao inciso 4 do caput do artigo 2º, a partir de 5 de junho terá a seguinte composição: vencimento básico, gratificação de desempenho da atividade de informação de inteligência, a sigla aqui, ou gratificação de desempenho das atividades complementares, conforme o caso observado nos artigos 34 a 41 desta lei. Tá bom? Então, vencimento básico e as gratificações, nós vamos aqui entender isso como estrutura remuneratória. Os padrões de vencimento básico dos cargos referidos no caput deste artigo são constantes dos anexos 3 a 4 desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas neles especificadas. Os titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo não fará jus, a partir de 2008, à percepção das seguintes gratificações e vantagens: gratificação de desempenho de atividade de informação, gratificação de habilitação de qualificação, vantagem pecuniária individual, gratificação de desempenho de atividade de informações estratégicas, gratificação de atividade estratégica, gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa e referente à conclusão do curso de formação em inteligência, curso de formação básica em inteligência 1, 2 e curso de especialização em inteligência, aperfeiçoamento em inteligência e curso avançado de inteligência, e referentes à aplicação do artigo 14 da Lei 8.162 de 91. Artigo 30. Os servidores titulares dos cargos de nível superior e intermediário do grupo de informações e os servidores titulares dos grupos de nível superior, intermediário e auxiliar do grupo de apoio do quadro pessoal da ABIN serão enquadrados nos cargos do plano de carreiras da ABIN de acordo com as suas respectivas atribuições. É vedada a mudança do nível do cargo ocupado pelo servidor em decorrência do disposto no caput deste artigo anterior. O posicionamento dos aposentados e dos pensionistas nas tabelas remuneratórias constantes nos anexos 3, 4, 5 e 6 desta lei será referenciada à situação em que o servidor se encontrava na data de sua aposentadoria ou em que se originou a pensão, respeitadas as alterações legislativas a posicionamentos decorrentes da legislação específica. Artigo 31. A aplicação da disposição desta lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou de pensão, em decorrência da aplicação do disposto nesta lei, eventual diferença será paga aos servidores integrantes das carreiras de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, do artigo 2º, tá? E aos servidores do que tratam os incisos 3 e 4. Bom, gente, depois vocês dão uma lida melhor no artigo 31, tá? Bom, a lei aqui vai falar muito agora sobre gratificação, né? Como que ela se refere. Por exemplo, aqui, ó, artigo 33 diz o seguinte: a gratificação de desempenho de atividades de informações e inteligência devida exclusivamente aos servidores de nível superior e intermediário, quando em exercício de atividades nas unidades da ABIN. A gratificação de desempenho de atividades complementares devida exclusivamente aos ocupantes de cargos de nível superior, intermediário e auxiliar, tá bom? De que trata o inciso 4 do artigo 2º desta lei, quando em exercício de atividades nas unidades da ABIN. E aí você depois, obviamente, né, vai visualizar, dar uma lida aqui no restante desses artigos que se referem à gratificação. Tá bom? Bom, o que eu tinha mais como importância é justamente o início da Lei 11.776, tá? Que obviamente, você precisa dar uma lida no restante para que você possa verificar mais informações a respeito dela, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até lá!